Minha cunhada não deixava minha filha usar o banheiro da casa dela, e o motivo vai te surpreender de todas as formas possíveis. Bom, eu sou a irmã mais nova e eu engravidei ainda na adolescência. Quando eu tinha 20 anos, a minha filha já tinha 11. Eu sempre dependi muito dos meus pais para eu poder conseguir trabalhar, e eles ficavam com a minha filha, me ajudavam muito. E eu tinha essa minha cunhada, que no início era só namorada do meu irmão. Mas há uns 4 meses atrás, eles foram morar juntos. E a casa deles era pertinho da casa dos meus pais, na mesma rua. E a minha filha gostava muito de ir pra lá, porque ela tinha jogos, e ela já tava nessa fase de se interessar por jogos, e ela gostava muito de ir pra lá. E na casa dos meus pais acabava que não tinha muita coisa pra ela poder fazer. Como o meu irmão trabalhava o dia inteiro, ela ficava nos jogos do meu irmão. Até que um certo dia, minha filha chegou em casa e falou: mãe, eu fiquei na tia hoje o dia inteiro. Mas aconteceu uma coisa bem estranha. Ela não deixou eu ir ao banheiro. Ela disse que eu não podia ir no banheiro sem pedir, sem perguntar. Só que teve uma vez que eu acabei esquecendo. E eu fui ao banheiro, e ela brigou muito comigo. Quando eu perguntei o que estava acontecendo, ela disse que o banheiro estava entupido. Só que teve uma hora que eu fui no banheiro escondido, porque ela tava lá pra trás e o banheiro não estava entupido, tava tudo bem. E eu falei com ela: e você ficou lá o dia todo e você foi no banheiro aonde? Gente, minha filha tava com 11 anos nessa época. Ela manda eu ir na casa da minha avó, disse a minha filha. Só que tipo assim, gente, a minha mãe morava perto, mas não era tão perto a ponto de eu quero ir no banheiro, vou na casa da minha avó. Mas eu pensei, bom, minha cunhada deve ter seus motivos, não falei nada, perguntei à minha filha: seu tio tava lá? Porque eu pensei comigo, se ela estiver maltratando a minha filha, o meu irmão com certeza vai perceber. E a minha filha disse que sim, que meu irmão tava de folga, que não tinha ido trabalhar, e que tava lá sim, que inclusive eles ficaram jogando juntos. Aí eu falei: então não deve ser nada demais não, tá tudo bem, depois eu vou conversar com ela. Só que eu esqueci. E quando foi na semana seguinte, minha filha foi pra casa da minha mãe, e lá da casa da minha mãe ela foi pra casa da minha cunhada. E aconteceu a mesma coisa. Minha filha chegou em casa, era 7 horas da noite, que foi a hora que o pai dela pegou ela, lá na casa da minha cunhada. E ela chegou em casa, foi correndo pro banheiro e falou: mãe, eu tô na casa da tia desde 4 horas da tarde, desde 4 horas da tarde, que ela não deixou eu ir ao banheiro. Todas as vezes que eu peço pra ir ao banheiro, ela fala que o banheiro está entupido, mas não tá não. Porque todo mundo usa o banheiro normal, só eu que não posso usar. Eu não falei nada com a minha filha naquele momento. Eu só falei pra ela: eu vou resolver. Mas eu fiquei pensando na minha cabeça: eu acho que ela tá de implicância com a minha filha, eu vou resolver isso. E nisso eu cheguei e fui falar com a minha mãe. Falei com a minha mãe que eu ia conversar com ela, que isso tá, o que tava acontecendo, por que a minha filha não podia usar o banheiro da casa dela. Que se não fosse pra minha filha ir lá, que ela falasse então, se ela não queria minha filha lá. Mas não pra maltratar a menina desse jeito. Como que a menina ia passar o dia todo na casa dela e não ia ao banheiro? Minha mãe achou aquilo um absurdo, meu pai também achou um absurdo. E assim que ela e meu irmão chegou, lá na casa da minha mãe, a gente já foi logo falando. Gente, na hora, ela ficou pálida, ela ficou branca. Começou a pedir desculpa, falou que não era a intenção dela. Só que a minha mãe gosta muito da minha filha. E a minha mãe acabou levando pro pessoal. E começou a meio que exigir uma explicação da minha cunhada. E foi aí que tivemos a pior explicação da nossa vida. Comentou a parte 2. Meu filho de 14 anos chegou chorando em casa, desesperado, falando que ele tinha sido reprovado pela professora dele de matemática. E que quando ele foi questionar a professora falou pra ele: pergunta pro seu pai. Como assim? Gente, na hora já me passou várias coisas na cabeça. O que eu acho mais engraçado é que a pessoa estuda anos pra poder ter uma profissão, pra poder se formar, pra poder ter ali uma estabilidade e simplesmente acaba com a carreira ou acha que nada pode acontecer e aí arrisca a sua carreira por causa de um macho. Macho nenhum vale um negócio desse. Pode ser o bam, amor. Ele não vale a tua carreira. E aí, beleza. Eu já tava estranhando, porque o meu filho, ele era levado pra escola pelo pai dele, né? Porque a gente mora um pouquinho longe da escola. Eu sou casada, já tenho 20 anos, temos um filho. E era sempre ele que levava nosso filho pra escola. E aí, do nada, ele perguntou pra mim se eu não poderia passar a fazer isso. Levar o meu filho na escola, nosso filho. Eu achei estranho, porque ele levava há anos e ele nunca me pediu isso. Nosso filho estudava na mesma escola. E aí ele também perguntou se eu poderia ir nas reuniões, porque ele estava ocupado. Enfim, ele me inventou um monte de desculpa, sendo que sempre era o meu marido que cuidava dessa parte, sabe? Eu cuidava mais das partes administrativas. A gente dividia. Ele basicamente pediu pra poder trocar. Eu achei um pouco estranho, mas como era sempre ele que fazia, eu falei: vai ver, ele tá, né, quer trocar, ou tá realmente ocupado no trabalho. Meu marido tinha uma empresa, não sei o quê. Mas ele era o dono da empresa. Eu trabalhava num escritório, ele era dono da empresa. Por ele ser dono da empresa, ele conseguia fazer o horário dele. Por isso que a gente dividia dessa forma. Mas eu falei que tudo bem, a gente fez todo um reajuste. Perguntei pra ele se era muito importante, ele falou que era muito importante. A gente fez todo um reajuste e eu passei a levar o nosso filho na escola. Dá o nome dele fictício que de Enzo. Um belo dia, estava meu marido no trabalho, eu já tinha chegado em casa. Meu filho, era final do ano, meu filho chegou chorando muito, pedindo desculpa, dizendo que ele tinha sido reprovado. E assim, eu nunca fui uma mãe de ficar pegando no pé dele. Eu ensinei o meu filho que ele tinha que estudar, que ele tinha que ter a responsabilidade dele e que aquilo ali era a única coisa que ele fazia. Então ele tinha que ele mesmo administrar as notas dele, as coisas dele. Eu olhava ali o boletim e tal. Sabia que ele não estava indo muito bem em matemática, mas ele estava estudando muito.
E aí ele falou, mãe, eu estudei tanto, eu sabia tudo, eu fiz a prova tão tranquilo, eu não tô entendendo o que tá acontecendo, que não sei o quê. E chorando, eu, calma, falando que tinha sido reprovado. E eu falando pra ele, filho, se você foi reprovado, tudo bem, a gente vai dar um jeito, mas o que foi? Por que você tá chorando tanto? E ele falando que não tava entendendo o que tava acontecendo. Aí, segundo ele foi falar com a professora, porque a professora nem sequer corrigiu a prova dele. Ele entregou a prova, segundo ele, a professora só deu 0 e falou reprovado na cara dele e na frente de todo mundo, lá que tava fazendo a segunda chamada lá de reprovação. Não entendi direito o que ele explicou. E aí diz ele que a professora só virou pra ele e falou, ele perguntou, mas por que a senhora nem corrigiu minha prova? A senhora nem olhou minha prova? Como se eu tô reprovado? E aí ela virou pro meu filho e falou assim, pergunta pro seu pai. Aquela noite dormi melhor do que em anos. Sem o peso de carregar uma família que nunca me valorizou, sem a angústia de ser invisível para as pessoas que deveriam me enxergar primeiro, sem a dor de amar quem só sabia julgar. Como previsto, no dia seguinte meu celular já mostrava 12 chamadas perdidas, 7 de minha mãe, 3 de Rodrigo, 2 de Camila. Nenhuma mensagem de texto, o que era típico deles. Preferiam o drama imediato de uma ligação a uma comunicação escrita que pudesse ser guardada como prova. Não retornei nenhuma chamada. Segui minha rotina normalmente, fui trabalhar, almocei com colegas, voltei para casa. Apenas no final do dia, quando o número de chamadas perdidas já passava de 20, decidi atender quando o nome da minha mãe apareceu na tela novamente. Alô, respondi, sem emoção na voz. Carol, graças a Deus você atendeu. Minha mãe falava apressadamente, quase sem respirar. Aconteceu algo terrível. A conta, filha, a conta conjunta. Não conseguimos acessar. Os cartões foram bloqueados, não tem dinheiro, o aluguel não foi pago. Seu pai está desesperado. Mantive o silêncio por alguns segundos, apenas ouvindo seus soluços do outro lado da linha. Carol, você está aí? Estou, mãe. Você sabe de alguma coisa? Você consegue entrar na conta? Precisamos resolver isso urgente. O gerente do banco disse que os cartões foram cancelados ontem à noite e... Eu cancelei, mãe. Interrompi, com uma calma que nem eu sabia que possuía. Silêncio do outro lado. O quê? O que você disse? Ela finalmente perguntou, a voz embargada. Eu disse que fui eu quem cancelou os cartões e encerrou a conta. Mas por quê? Como você pôde fazer isso? Você não tinha autorização para... Tinha sim, mãe. Interrompi novamente. A conta era minha. O dinheiro era meu. Outro silêncio. Este mais longo e pesado. Do que você está falando? Ela perguntou. A voz agora um sussurro incrédulo. Aquela conta que vocês usavam há mais de 2 anos? O dinheiro que aparecia misteriosamente todo mês, que pagava o aluguel, as contas, o plano de saúde, as viagens de Camila, os investimentos fracassados de Rodrigo? Era tudo meu. Ela ofegou do outro lado da linha. Isso não é possível. Você não teria como. Tenho muito mais do que vocês imaginam, mãe. Sempre tive. Enquanto vocês estavam ocupados demais me julgando por ser simples e sem graça, eu construí a minha vida, minha carreira, meu patrimônio. Sem alarde, sem precisar que ninguém notasse. Carol, eu não entendo. Você está dizendo que... Estou dizendo que aquela empresinha de computador me tornou milionária. Que enquanto vocês compravam roupas de marca com o meu dinheiro, eu usava roupas simples por escolha, não por necessidade. Que enquanto vocês reformavam a casa com o meu dinheiro, eu morava num apartamento modesto porque gosto de praticidade. Ouvi. Um soluço abafado. E agora você decide cortar tudo assim sem aviso? Por causa de uma discussão boba no jantar? Senti uma risada irônica escapar dos meus lábios. Boba? Você chama de discussão boba o momento em que seus filhos me expulsaram da família com sua aprovação silenciosa? Você acha bobo o fato de meu próprio pai dizer que eu nunca me encaixei? Parte 2. O boyzinho chegou na minha casa com nada mais, nada menos do que o pai dele, a mãe dele, as 2 irmãs dele, a sobrinha dele de 14 anos, que foi a pirralha que pegou meu celular, e mais um cara lá que eu acho que era amigo dele que eu nunca vi na minha vida. Quando eu abri a porta, ele já foi logo falando como que eu podia ter feito aquilo com ele. Tirou um anel do bolso, começou a amassar, quebrar, tentar destruir o anel na minha frente. Quebrou a caixinha do anel inteira. Falou que ia me pedir em namoro lá com os pais dele. E a mãe dele, aquela velha, olhando pra minha cara o tempo todo. Olhando pra minha cara e balançando a cabeça, tipo, que concordando com tudo que ele tava falando. Enquanto ele falava um monte de besteira, a mãe dele se meteu no meio e falou: eu não vou deixar você magoar o meu filho, eu não vou deixar você fazer isso com meu filho. A gente te recebeu na nossa casa de braços abertos. Essa pirralha dessa sobrinha dele, o que ela fez? Eu botei meu celular pra carregar, meu celular não tem senha. Gente, eu não sabia que o boy ia me pedir em namoro. Eu até aceitaria, sabe? Porque o boyzinho era lindo. Eu tava adorando ficar com ele. Mas eu não sabia se ia ter futuro. Eu tava com ele mais uns 10.
Como que eu ia me imaginar que ele ia me pedir namoro? Ele tinha que ter me avisado antes, que eu ia me preparar. Eu não parei de falar com os outros boyzinhos. Inclusive, na noite anterior, eu tinha dormido na casa de um deles. E ele viu todas as mensagens, porque aquela pirralha pegou meu telefone e foi mandando print de tudo no celular dele. Mandando no celular da mãe, mandando no celular do pai, mandando no celular da família inteira. Gente, ela ainda teve coragem de pegar coisas de amigas minhas e postar no Facebook dela. E ainda marcou as pessoas, tipo assim, pelo nome que tava lá. Ela jogou lá na lupinha, achou o perfil. Na verdade, ela achou o meu perfil e pelo meu perfil. Gente, que gênia. Mas a minha vontade era de dar uma pena nela. Eu até tentei, mas me seguraram e não me deixaram. Ela foi tanto no perfil dela como no meu e fez várias postagens marcando as meninas. Com os prints das minhas amigas que tava botando gaia nos maridos. Gente, eu tinha uma amiga que ela tinha armado uma pra sogra dela. Essa menina não foi lá, não pegou os prints da armação, tudo, ela me contando, postou tudo lá. Marcou a bicha ainda, marcou a sogra, marcou o marido. Gente, olha que babado que essa menina arrumou na minha vida. Gente, eu queria essa menina pra andar do meu lado, juro. Seria um tipo de amiga que eu queria ter. Porque ela foi genial, ela foi uma gênia, foi espetacular. Se eu não tivesse tanto ódio dela, eu dava parabéns pra ela. Aí o boyzinho, depois de falar, ele pegou a aliança, o anel lá, acho que era um anel. Ele não deixou nem eu ver. Tiçou pela janela. A mãe dele e o pai dizendo que tava muito decepcionado comigo, que abriu as portas da casa pra mim, como se tivesse me dado 100 mil reais, né? Tipo assim, abriu as portas, me deu um almoço que me fez mal, como se tivesse me dado 100 mil reais. Eu sei que no final das contas eu fiquei sem o boyzinho, perdi mais uns 3 boyzinhos ainda que eu tava ficando, porque a menina expôs prints e eu tava ficando com os boyzinhos lá que também tinha relacionamento. Tipo assim, as minhas amigas, uma entendeu, mas eu perdi 2 amigas, tipo assim, até hoje não fala mais comigo por causa dessa situação, porque mesmo eu tendo provado que não fui eu, elas acham que, tipo assim, minha responsabilidade, o celular tava sob minha responsabilidade, eu devia ter apagado, eu não devia ter deixado uma coisa tão séria no celular, sabe? Então, eu tento buscar a amizade das minhas amigas hoje, mas elas não falam mais comigo. No final, eles foram embora da minha casa, batendo os pés, se achando os reis da cocada santa. Eu fiquei sem o boyzinho, sem o pedido de namoro, com uma dor de barriga danada, que aquela comida me fez muito mal. Até hoje eu me pergunto como que uma pirralha de 14 anos de idade consegue me passar a perna desse jeito. Não acredito nisso, sabe? Eu não acredito que uma menina dessa idade conseguiu fazer todo esse alvoroço na minha vida. E sei lá, quanto tempo que eu fiquei lá? 1 hora e meia? Até hoje eu não conseguia acreditar nisso. E foi isso. Até hoje passo raiva aqui com toda essa situação. Parte 2. Então, como eu estava dizendo, fiz a lasanha e levei até ela. Quando eu entreguei a lasanha na mão dela, ela já começou a contar tudo. E ali ela me contou que toda manhã, quando eu saía para trabalhar, o meu marido também saía e buscava uma mulher para poder ficar com ele em casa. E realmente, o meu marido, ele saía para trabalhar na parte da tarde, depois das 13 horas da tarde. E não bastando isso, ela disse que ainda observou que essa moça estava com uma barriguinha e parecia uma barriguinha de grávida. Eu perguntei se ela tinha certeza do que ela estava me falando, porque era uma informação muito séria, e ela disse que sim, total certeza, tanto que ela até me descreveu quem era a moça. Só que eu não conhecia ninguém com essa descrição que ela tinha me passado. Ok, voltei para minha casa e assim que eu pisei os pés na minha casa, eu desabei. Eu comecei a chorar. Nisso eu liguei para minha amiga e contei para ela qual era a informação, qual era esse segredo. E ela falou assim, olha, se eu fosse você, eu não mandava nada para ele. Espere ele chegar e conversa com ele pessoalmente, porque olhando no olho dele, você vai conseguir ver se ele tá falando a verdade, se ele tá mentindo. Foi muito difícil, só que eu consegui esperar. E assim que ele chegou, ele já viu meu rosto todo inchado de tanto chorar e perguntou pra mim o que tinha acontecido. E ali eu contei tudo pra ele. Não contei como eu descobri, mas eu falei que eu já estava sabendo que toda manhã ele trazia uma pessoa aqui pra casa e também sabia que essa pessoa estava grávida. E na hora, pela reação que ele teve, eu já vi que era verdade. Ele ficou tão vermelho, mas tão vermelho, que até ele viu que não ia adiantar mentir e acabou confessando tudo. Resumindo, era tudo verdade. A menina estava grávida mesmo dele, menina porque tinha 17 anos. Ele foi embora pra morar com ela. E depois que a criança nasceu, ele pagou silicone e tudo mais. E meses depois, o que aconteceu? Ela meteu o pé na bunda dele, separou dele, foi embora e ainda deixou a criança pra ele criar sozinho. Tanto que... Ô, amor. Oi. Tu tem R$1.000 pra emprestar a mamãe? 1.000? Sim. Tenho nada, minha filha. Eita, coisa boa. Vem cá, taxa de rama. Coisa boa? Como assim? Eu não tô entendendo, não. Tu quer R$1.000 emprestado pra tua mãe, eu disse que não tinha e tu fica alegre. Como? Por quê? Tá assim? Amor, porque é assim. Mamãe quer voltar pra papai. Aí ela quer esses R$1.000 pra ir pra São Paulo. Fica lá mais ele, definitivo. Aí eu não quero que ela vá, não. Eu vou bem perder bichinha de mamãe. Ah, ela quer voltar pra teu pai, pra... Aí ela quer esses R$1.000 emprestados pra ir pintar ele. Não. Pra morar e ficar com ele pra lá. Sim, ficar definitivo. Ah, e esses R$1.000 era pra isso, era? Ah, mas tá bom. Não, mas parece que eu tinha um dinheiro ali, que eu ia ver se eu comprava uma motinha pra mim, mas... Eu tenho, eu vou arrumar pra ela. Não é pra arrumar não. Não, eu não gosto de negar nada pra minha sogra. Eu não gosto de negar nada. Eu não vou nem emprestar, eu vou dar pra ela. Ah, bexiga, lixo, tu quer dar os R$1.000 à mamãe pra
mamãe morar mais papai. Sim, não, bem, não é pro bem dela. Não. Eu gosto de ver minha sogra feliz. Vou arrumar agora.